RF com você de volta, pronto, já estabelecemos o nosso lugar de novo aqui no estúdio. Gostou de conhecer um pouco mais aí de família? Manda um áudio aí pra mim se você curtiu, a gente apresenta outros setores pra você ao longo dessa jornada, tá? Pelo menos enquanto a Larissa tá de férias, porque, né, quando a Larissa volta, ela pega as rédeas da situação de novo, ainda bem, mas tudo bem. A gente piscou, olha o que o chefe Anax fez pra gente aqui, que sensacional. Festival de Panacota, lindo, né? Faz a receita, se você fizer aí na sua casa, manda a foto pra gente, eu tô curioso pra ver. Chefe, eu adorei te conhecer, adorei seu trabalho, muito obrigado. Obrigado. Ok? Ok, muito obrigado. Quem quiser, pensou assim, quer saber? Eu não vou cozinhar nada, não quero colocar a barriga no fogão, te encontra onde? Me encontra na rua Curupá, em Tatuapé. Tatuapé. É, atrás do shopping Anália Franco. Maravilha, aparece aí, ó, os No endereços pra restaurante você. Marítimo. Marítimo. É isso aí, ó. Aparece aí, ó, o Instagram do restaurante. Entra lá. Claro que essa não é a única receita que esse restaurante maravilhoso faz. Você vai ver lá o cardápio completo, tenho Bem certeza extenso. que vai se deliciar. Não Tá é? bom? Muito obrigado, foi um prazer. Igualmente, Gustavo. Ótimo. Obrigado. Vamos conversar Tchau. com o pessoal de casa, então, rapidinho aqui. O que será que estão mandando de mensagem pra gente, não é? Cadê? Coloca aí pra gente, por gentileza. Aliás, antes... Soltou aí? Peraí, rapidinho. O que está acontecendo? Hoje a gente está com uma enquete aqui para você responder se você é daquelas pessoas que não espera da meia-noite na ceia de Natal e já come tudo de uma vez. Ou você espera. Não, depois da meia-noite a gente faz a ceia, segue a tradição, a regra. Daqui a pouco eu explico por que a gente está perguntando isso. Vamos ver o que o pessoal está respondendo. Pode soltar aí. Ah, Gustavo, eu sou igual a você, viu? Essa coisa de esperar da meia-noite para comer não dá certo. Eu como antes. Quando é meia-noite eu tô com minha barriga cheia. É bom que a gente pode repetir, né, Márcia? Da meia-noite, daí a gente vai com todo mundo da tradição e come mais uma vez. Mas eu sou igual a Márcia mesmo, não espero não. A Sônia de Limeira também mandou, vamos ouvir. Oi, Gu, tudo bem? Ô, Gu, eu como antes da meia-noite. Eu não espero da meia-noite, não. Ah, é mais gostoso, né? Depois a gente só se diverte. Eu tô com você, tá? Come antes mesmo, não espera, porque é uma situação médica que eu estou falando, tá? Porque se você come depois da meia-noite, você vai ficar empanturrado, não vai conseguir dormir bem. Então não faça isso, coma antes mesmo. Quem mais mandou áudio? O André, vamos ouvir, bota aí. Boa tarde, Rede Família. Aqui é o André, de Rio Claro. Então, eu prefiro particularmente comer a ceia antes da meia-noite, que é melhor, né? Pra digestão, etc. É bem melhor isso aí. É bem Entendeu? melhor no caso, né? Eu acho, na minha opinião. Abraço a todos aí da Rede Família, né? RF com você. Assisto sempre aí o programa de vocês, tá ok? Acompanho sempre aqui em Rio Claro. Tá bom? Uma ótima tarde a vocês aí, tudo de bom pra vocês aí, tá? Valeu, Abraço André. a todos aí. Outro, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Tem mais? Não tem mais? Daqui a pouco tem mais. Mande a sua mensagem, tá? Vai aparecer para você aí os contatos do RF com você. É só entrar lá no WhatsApp e manda o seu áudio. Hoje, texto tá proibido aqui. A gente só vai com áudio, tá? Manda, você pode ou fazer um comentário do programa, alguma coisa que você gostou ou não, ou responder a nossa pergunta se você é gulosinho, é daqueles que come antes de dar meia-noite na ceia de Natal, ou se você espera a tradição, come com a família lá meia-noite, a gente quer saber, daqui a pouco te explico por quê. Agora vamos falar sobre saúde, por isso a gente vai pro quadro Sua Saúde, e a gente vai falar com um super profissional de uma síndrome. Posso falar? Eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso. A tal da síndrome da infância. E por isso a gente trouxe esse médico para cá que vai contar pra gente o que isso significa e as consequências disso. Será que é grave? Será que não é? Vamos lá para a sala descobrir? Ele já está aqui com a gente. É um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo ao RF com você. Muito prazer. Ok? Evaldo. Aliás, Evaldo, por gentileza, pode se sentar. Eu estava fazendo uma pesquisa lá para bater esse papo. E a síndrome também é conhecida como síndrome de Evaldo, é isso? Isso. Porque foi o senhor que identificou essa síndrome. Em parte sim, mas porque os sintomas mais importantes da síndrome, a hora que coloca as letras como se fosse um acróstico, Sim. deu Evaldo. Ah. Porque envolve enurese noturna, Sim. valgismo, que é o joelho em X, disfonia, que é rouquidão, e problema ortodôntico. Então, só voltando, os sintomas, digamos assim, dessa síndrome que acontece em crianças são o que, então? Quais são as dificuldades?
os carros-chefes. Sim. A disfonia, que é rouquidão. A criança já é rouquinha. Rouca. Então, Tá. rouquidão. O que é a rouquidão? A criança faz muita força para produzir voz, às vezes aumentando o volume do pescoço, com um engurgitamento de vaso superficial, com a voz áspera e gritada. Sim. Outra manifestação muito associada à rouquidão é o xixi na cama, às vezes acompanhado de escape diurnos de urina e fezes. Quando a criança, mesmo durante o dia com a criança com a acordada. criança acordada, a hora que a criança faz muita força ou dá risada. Sim. Problemas, atraso na fala ou distúrbios em alguns sons da fala, principalmente o lê, erê, lhê. O fato da criança ficar com a boca aberta, sem problema de vias aéreas superiores, aquela respiração bucal que a gente chama. Sim. E o valgismo, que é o joelho em X. Como que é isso? O joelho em X. Fica a perna... Eu acho que eu tenho O isso, joelho em doutor. X. Agora, por que acontece isso? O que está por trás? O que a gente chama de síndrome? É quando eu tenho uma série de manifestações clínicas que Sim. estão amarradas a uma mesma causa. Então, nesse caso, o motivo de tudo isso é a hipotonia, que é flacidez muscular, ou a frouxidão de ligamentos. Tá. E isso, esse conjunto de sintomas ou condições, digamos assim, ele se manifesta em que faixa etária? Em qualquer idade, desde a hora que a criança está nos primeiros meses de vida. Já é possível observar. Já é possível observar. E daí muita gente pode estar nos ouvindo e pensar assim, não, mas é normal uma criança Sim, fazer xixi claro. na cama. Então, assim, Sim. na verdade é o conjunto desses sintomas que estabelece essa síndrome. Mas necessariamente não precisam estar todos presentes, entendeu? O que a gente considera como um desvio do padrão? Quando você considera crianças de mesma idade, de mesmo grau de oportunidade, de mesmo nível de sociocultural, em que essas crianças apresentam desvios. No quê? Na fala, no controle de urina e de fezes, Sim. na habilidade de trabalhar com espaço e tempo, na maneira de funcionar no dia a dia. E o que isso vai acarretar ao longo da vida dessa Pois criança? é. Então, ao lado dessas manifestações que eu lhe disse, que podem estar presentes na totalidade ou parcial, o que vai acontecer? Como a criança, pela flacidez muscular e pela frouxidão dos ligamentos, essa criança vai incorporar e dominar mal o espaço. Em função desse mau domínio do espaço, essas crianças são agitadas, esbarram, derrubam, batem, tropeçam, caem, sem que essa postura, esse funcionamento desastrado, elas tenham consciência disso. Elas não se dão conta disso. Sim. Então, o que pode acontecer? Essa falta de percepção nessa maneira desastrada, desajustada de funcionar, muitas vezes até compromete a aquisição e a qualidade da noção de perigo. Olha. O que é a noção de perigo? É quando você tem um fato acontecendo num determinado momento, que você junta com informações anteriores e antecipa um possível resultado que pode te causar algum dano pessoal. Por exemplo, tô numa partida de futebol, daí o jogador chuta a bola errado, lá vai para a arquibancada. Se a pessoa tem, né, todas essas habilidades de maneira comum e normal, ela consegue minimamente perceber essa bola chegando e tentar fazer algum movimento para se desviar. Um exemplo bem simples. Sim. A pessoa que sofre com isso, ela vai ficar parada lá e não vai conseguir identificar. O mais grave que isso, no dia a dia, Atravessar a rua. atravessar a rua, mexer com objetos pontiagudos, que as famílias dão modelos, mas não cai a ficha. Sim. Porque não tem essa possibilidade de trabalhar com esse conceito de espaço e tempo que está por trás dessa relação de causa e efeito. Sim. Então, as crianças, como não percebem esse jeito de funcionar, o que acaba acontecendo? No dia a dia, com esse mau jeito de funcionar, as crianças são rotuladas pelos professores e pelas famílias como sendo infantilizadas ou imaturas. Sim. Ou inocentes, quando comparadas com outras crianças de mesma idade, mesmo grau de oportunidades, mesmo nível sociocultural, que não têm essa dificuldade, que incorporaram esse espaço de uma maneira eficiente, fazem uma relação de causa e efeito que fazem com que elas sejam adequadas. E isso tem tratamento, doutor? Exatamente. É aí que entra o meu trabalho. Sim. Na realidade, na descrição dessa síndrome, eu levei 19 anos para fechar todas essas manifestações, Caramba. porque elas aconteciam de uma maneira isoladas. Não era todo mundo que chegava lá e estava com tudo Sim. isso. A partir do momento que as coisas foram acontecendo e que os dados foram aparecendo e que
um assunto que eu nunca havia investigado antes, comecei a investigar a partir do momento que a queixa começou a chegar. Vou até dar um exemplo. A mãe chegava com uma criança de 6 anos, falava, tem xixi na cama. Depois voltava, parou de fazer xixi. Com 8 anos, parou de fazer xixi. Com 12 anos, é lógico, estava na hora de acontecer. Sim. Mas depois eu observei que isso acontecia exatamente 2, 3 meses, 90 dias depois que estava sendo feito o tratamento que eu instituía. Então, de repente, começou a ficar muito frequente para ser coincidência. Sim. Então, esse assunto, xixi na cama, começou a fazer parte de uma enquete, de uma avaliação clínica, do histórico, que antes não acontecia. Sim. Mesma coisa com situações outras, como o padrão gráfico, o fato da criança ser imatura, infantilizada, que a partir do momento que o tratamento ia sendo instituído, essas coisas todas se modificavam, fazendo o quê? Fazendo com que as crianças, que muitas delas com necessidade de ajuda de outros profissionais, como por exemplo fonoaudiólogos, pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Então, por exemplo, o tratamento de uma síndrome como essa acontece por uma série de profissionais. Não. Só um? Não, como acontece? Não, o tratamento... O tratamento. Sim. De um modo geral, a necessidade de envolvimento de outros profissionais. Sim. Só que a hora que esses outros profissionais entram na jogada, como tem um tratamento anterior feito que melhorou a condição, perfeito, o resultado é muito mais eficiente. E funciona de que forma, doutor? Como se trata uma síndrome como essa? Então, como é que trata? Na realidade, eu chamo de substâncias neurotróficas. Sim. São substâncias que nutrem célula nervosa, melhoram na velocidade de condução da fibra, entram no metabolismo da musculatura. É com medicamento? São substâncias, é um coquetel. Sim. Substâncias que não têm contraindicação, que são formulados na dosagem que depende da investigação clínica, da idade, das características de cada cliente. Tá Demora, certo? por exemplo, quanto tempo até se chegar num diagnóstico com uma síndrome como essa? Um diagnóstico de uma síndrome dessa? Não. Numa consulta de uma hora e meia, consegue se observar. claro, com certeza. Maravilha. Com esse tempo todo de vivência, foi feito isso aí. E é possível, doutor, reverter essa situação para essa criança depois não sofrer com essas consequências? Pois é o que eu estou lhe dizendo. A hora que você melhora a condição, o que eu digo? Falo para as famílias um exemplo até meio grosseiro. A hora que você faz essa medicação, que você melhora a condição, eu digo que melhora a ferramenta. Sim. A hora que melhora a ferramenta, aquilo que a criança tem competência e precisa da ferramenta para acontecer, acontece. Aquilo que a criança não tem competência e precisa da ferramenta para poder acontecer e a ferramenta chegou, fica possível de ser treinado. Sim. Se você não melhora a ferramenta, qualquer coisa que você faz, você fica enxugando gelo e sacando fumaça, porque você malha e as coisas não acontecem. Você quer ver um exemplo? Habitualmente, o que a gente observa quando chega uma criança, por exemplo, de 10, 12 anos de idade, que está na escola, que está tendo mau rendimento? Então, a criança é inquieta, desajeitada. A criança troca letras, inverte letras. A criança tem dificuldade de passar para o papel. A criança tem uma letra ruim. A criança lê e não entende. Sim. Habitualmente, o que se faz? Como é agitada e inquieta, dá uma mansa leão. Como troca letras, inverte letras, vamos fazer cópia. Daí é sempre hiperativo, é disléxico, é isso ou é aquilo? Vamos fazer cópia ditado. Como ler mal, vamos treinar a leitura. Então, é uma briga contra o mau resultado. Sim. E essa briga contra o mau resultado, por mais que se insista para fazer um melhor rendimento, por mais que se treine, como a criança não tem condição, o resultado fica ruim. Aliás, como o senhor comentou bastante dessa questão do aprendizado, que é o momento que a criança está, o doutor trouxe alguns exemplos para a gente de fotos que mostram essa situação das letras das crianças, por exemplo. Vamos começar a ver, porque daí a gente explica melhor o que acontece. E como talvez os pais que podem ter acesso a esse material do filho comecem a suspeitar e procurem um médico daí adequado. Por exemplo, ali, doutor, qual que é o indício ou indicativo de que algo está errado? Não, peraí. Esse é o... Eu não sabia que você tinha esses textos. Nós temos tudo, doutor. Então, aqui é uma coisa de louco. Então, vai, vamos ver. Aí, essa é uma parte da investigação clínica que já foi testado se essa criança domina bem o conceito de espaço-tempo, se ela tem bem alguns conceitos abstratos. Sim. Por exemplo, ela está com 9 anos, essa criança, né? Sim. Dias da semana, meses, se ela domina bem direita, esquerda, se ela domina bem lateralidade cruzada. E isso é o exercício que a criança faz na escola não, o doutor promove um exercício? Faz parte da investigação. Ah, tá. Esse não é um exercício. Como parte da investigação do exame clínico, eu dou uma folha de papel. Sim. Se a criança está na escola, sabe? Peço para ela escrever o nome, colocar a data
e faço um pequeno ditado e depois dou algumas figuras para ela reproduzir aquelas figuras. Tá Vamos certo? encher a tela. Nesse caso, Então, por exemplo, o que tem? mostra, doutor? Então, o que mostra? Enche aí para o doutor Olha, conseguir ver bem. Aí. O que está mostrando? Está mostrando um padrão gráfico que está sem uma boa organização, umas letras que são irregulares. Sim. E nitidamente é uma criança que está tomando conta da escrita. Dedo, tem que ficar dedo. Entendi. Tem que ficar tendo um retorno para poder fazer. Eu falo para ela fazer reproduzir figuras, ela não reproduz na sequência que eu apresentei. Ela desorganiza aquilo lá. Tem tá mais, certo? vamos ver aí mais algum exemplo. Pode colocar. Aí, ó. Mas esse já é o seguinte. Esse já é o seguinte. Então, isso aí foi 3 meses depois de feita a medicação. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Como já está tudo mais organizado. Então, o que e tudo acontece? O tratamento, essa organização, acontece uma organização do espaço. Não é para a letra ficar bonita, não é para melhorar a letra. Essa organização do espaço se reflete no domínio melhor do espaço gráfico, da ordenação, enxuga o espaço, você entende? Boa. Você tem mais aí? Tem mais exemplos, vamos ver. Pode colocar. Essa é outra criança. Sim. Olha, eu não sei se está dando para observar, mas ver. ela até inverteu. Era 5 de 3, na hora que ela foi colocar, ela pôs 3 de 5. Ela até inverteu a ordem do dia e do mês, tá certo? Então, olha, o espaço, espera um pouquinho, o espaço que ela ocupou... Pode voltar, por gentileza, pode voltar. Volta naquela. Pulou uma, viu? Volta naquela. Por gentileza. Aí. Pulou a seguinte dessa, que é depois de tratado, é a mesma criança. Sim. Não tem, né? Aí, por exemplo, eu já olharia, doutor, pensaria assim, não, mas olha, a linha até que tá ok, não sei tudo o bem, que. mas o que vale é a maneira como ela está fazendo isso aí. Sim. Não é só... Olha o espaço que ela colocou lá em cima, o nome, pôs a data, olha o espaço que ela deu. Sim. O desenho que ela foi fazer não coube na folha. Entendi. Então trabalhou mal esse espaço, você entende? Vamos ver mais um exemplo. Eu acho que não tem uma sequência dessa, mas tem outro exemplo. Vamos ver. Por exemplo, esse menino aí. Esse menino estava no primeiro colegial, com 15 anos de idade, está marcada a idade dele, 15 anos de idade. Eu lembro bem desse caso porque me impressionou muito. Aí tem um componente de labirinto posterior. Não é só da organização, tem um componente importante de labirinto. Porque você pode ver que tem uma organização, mas naquela... Olha, mas essa criança, quando chegou nesse momento, com 15 anos de idade, o que aconteceu, esse indivíduo em particular? Eu pedi para ele sair de um canto da sala, da porta e chegar no armário que estava em frente, com 5 passos. Ele precisou ensaiar 8 vezes para definir essa distância de 5 passos. Olha... Depois pedi para fazer... No compasso que o normal seria como? De primeira? Não, com 8 anos, para cumprir uma distância, você calibra o tamanho do passo e... Agora, o cara, para 5 passos, ele ensaiou não sei quantas vezes. Doutor, vamos pegar esse caso, por exemplo. Pois é. Não é tratado ou não se atenta para essa síndrome ou não é tratado de maneira correta. Qual que é a consequência disso na vida adulta? Prejuízos. Depende muito, mas prejuízos. Por quê? Porque a criança pode eventualmente conseguir algum resultado satisfatório, mas à custa de um sacrifício, de um esforço muito maior do que seria necessário. Entendi. Dependendo do potencial dessa criança, ela não vai conseguir. Ela vai ter muita dificuldade e vai se atrapalhar. Por quê? Porque a hora que eu falo em letra escrita, eu estou dizendo o quê? Eu estou falando de uma relação de causa e efeito extremamente sofisticada. A hora que eu vou escrever, eu tenho que passar cada som para o rabisco correspondente. E o rabisco tem um nome completamente diferente da hora que junta tudo. E um formato completamente diferente. Na sequência com que ele tem que aparecer na palavra. Depois tem que existir uma programação motora para realizar aqueles rabiscos na ordem com que eles têm que aparecer. Um comando motor para dentro de um espaço gráfico limitado realizar aquele tipo de atividade. E a hora que ele escreve a palavra, nem sempre o que ele escreveu está ali. O pato, cadê o pato? Sim. E o que parece a coisa mais simples do mundo para quem domina isso, não coloca na cabeça que exige todo esse processo. E na leitura, eu tenho que passar cada rabisco, que é a letra, o som correspondente, na sequência com que eles têm que aparecer para formar uma palavra, eu tenho que ter o conceito da palavra, que junto com as outras palavras em que esse processo vai se repetir, vai existir uma outra palavra que é um tempo verbal que vai definir se é uma coisa que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer, se é singular ou plural. E tem uma frase lá para o cara entender o que ela qual significa. E aquela frase
o pato está na lagoa, mas cadê o pato e cadê a lagoa? Sim. Então é uma relação de causa e efeito extremamente abstrata. Agora tem um detalhe importante. Você fala, e se eu ficar treinando essa criança exaustivamente? Daí eu entro com o exemplo culinário. Imagina que você vai fazer um bolo com 5 ingredientes. 4 são os melhores do mundo. 1 está estragado. Sim. Toda vez que você vai fazer bolo, você não tem outros ingredientes a não ser usar estes que eu estou lhe dizendo. Se você for fazer esse bolo de manhã, de tarde, de noite, tem chance desse bolo dar certo em algum momento? Não. E se prometer para cozinheiro um diamante do tamanho de um ovo para o bolo dar certo, vai dar certo? Não vai dar certo. E se prometer uma surra de chicote com prego na ponta, vai dar certo? Eu acho que aí ele vai vai. cogitar a possibilidade, mas não vai dar certo. O que vai acontecer? É o que acontece com as crianças. Todo mundo começa a fazer pressão, começa a fazer cobrança, ele não tem condição, ele começa a pegar medo e raiva da atividade, começa a arrumar mecanismos para fugir do jogo. Sim. Eles perdem a agenda, esquece o bilhete que veio da escola, falsifica a assinatura do pai, vai para o videogame. Sim. Não tem alternativa. Doutor, me diz uma coisa. 19 anos, como o senhor colocou aqui, né, investigando isso até formatar, digamos assim, essa síndrome. Esse é um conceito que já está registrado e é aplicado por muitos médicos ou ainda existe resistência nisso? Por exemplo, eu quero dizer o seguinte, a mãe suspeita que o filho passa por isso. Ela procura quem? Aí que tá, é isso que eu vou lhe dizer. Então, o que acaba acontecendo? Essa síndrome, no começo você falou, essa síndrome eu descrevi e apresentei em 2 congressos internacionais. Sim. Em São Paulo e nos Estados Unidos, em Palm Desert, em 98 e 99. Antes disso, ela estava publicada em 1997. Já fiz N palestras em congressos de pediatria, em escolas e em tudo que você possa imaginar que tem alguém que chama para discutir algum problema dessa natureza. Habitualmente, pela falta de informação da especialidade, o que acaba acontecendo? A pessoa vai atrás da queixa. São os tratamentos isolados. Se é xixi na cama, vai tratar do xixi na cama. Sim. Se é rouquidão, vai tratar da rouquidão. Fatia a pessoa, se né? troca Não letras trata como um todo. letras, ou fala errado, vamos falar disso. Sim. E assim por diante. E fica um tratamento que a família e a criança não sente a situação equacionada, porque muitas vezes o resultado é desproporcional ao investimento que é feito, ao treinamento que é feito, entende? Então, fica difícil, às vezes, acontecer isso. A partir do momento que nesse tempo todo, o que acabou acontecendo na minha clínica? Começou a acontecer a chegada de crianças com menos idade, antes desses problemas todos se manifestarem de uma maneira muito intensa, entende? De uma maneira muito marcante. Mas hoje, por exemplo, só o senhor trata isso dessa forma? São poucos foniatras que existem no rede. No Brasil. São poucos foniatras que existem. E não sei se todos têm essa visão, você entende? Sim. Não sei. Eu tenho a impressão que muito poucos têm Que pena. Que pena. Então, o que eu tenho feito? Eu mando e-mail para os colegas, de modo geral. Tentando sensibilizar mesmo para isso. Mostrando as queixas mais importantes, eu coloco lá, tem um e-mail que eu mandei com algumas das queixas mais frequentes, né? Xixi na cama, escape de urina e fezes, mau rendimento na escola, gagueira, criança que é desatenta, tempo de atenção encurtado. Entre no site e tal, que tem não sei se entrou no Aliás, site. coloca aí pra gente na tela, tem um site, você entra lá se você se identifica com isso ou conhece alguém, olha lá, é foniatria.md.br, é www.foniatria.med.br. .med.br. Não é MD então, não, é MED. É MED. Corrija aí pra mim, por gentileza. www.foniatria.med.br. Entra lá que você vai ter muito mais informações. Infelizmente mesmo, eu adorei o bate-papo. O tempo aqui é tão curtinho, mas eu acho que foi possível pelo menos sensibilizar, né? Nem que um pouquinho para essa causa. E muitas vezes você pode estar tratando aí um problema que seu filho tem de maneira completamente errada ou equivocada, porque você está tratando um só desses sintomas. Vai aparecer daqui a pouquinho para você o site, entra lá de maneira correta, então, www.foniatria.med.br, exatamente como está aí agora, tá bom? Entra lá, doutor,
Foi um prazer te conhecer. Eu agradeço O único a atenção. desejo que eu posso ter é que esse conceito, essa forma de tratamento, ela se espalhe, que mais pessoas se interessem e comecem a observar as coisas nessas circunstâncias. Foi um prazer te conhecer e dividir todo esse conhecimento. Eu que agradeço a atenção. Está convidado a Muito voltar obrigado. outras vezes, viu, doutor? Pena que não deu tempo de falar de gagueira. Calma, doutor. Calma, doutor. Doutor, volta para falar de gagueira? Hã? O senhor volta para falar de Volto. gagueira? Com muito prazer. Tá combinado, então. Doutor aqui, Evaldo José Bizac Rodrigues, volta para falar sobre gagueira e muitos outros temas aqui na RF com você. A gente vai fazer um intervalinho bem rápido, daqui a pouco tem muito mais para você, tá? Não sai daí.